Início suave e misterioso, sejam bem-vindos ao Ecos na Escuridão. Hoje, trago uma história sobre lugares esquecidos e os segredos que eles guardam. Uma história que prova que algumas portas nunca deveriam ser abertas. Meu nome é Leo. Há alguns meses, meu avô faleceu e me deixou como herança sua antiga casa de campo. Um lugar isolado, cercado por uma floresta densa e silenciosa. Eu não visitava a propriedade desde criança e as memórias que eu tinha eram vagas, cheias de tardes ensolaradas e o cheiro de terra molhada. Decidi passar um fim de semana lá para organizar as coisas e talvez encontrar alguma paz. Ao chegar, a casa parecia menor e mais sombria do que eu me lembrava. A poeira cobria tudo como um manto, e o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração. Enquanto explorava os cômodos, encontrei o diário do meu avô sobre a escrivaninha empoeirada. A caligrafia dele, antes firme, estava trêmula nas últimas páginas. A maioria das anotações era sobre o jardim e o clima. Mas a última entrada, datada de uma semana antes de sua morte, era diferente. Dizia apenas: "A porta no porão. Não abra. Não escute." Curioso, desci até o porão. O ar era gelado e úmido. No fundo, atrás de umas caixas velhas, encontrei a tal porta. Não era uma porta comum. Era feita de um metal escuro e pesado, sem maçaneta. Apenas uma pequena fresta na parte inferior e uma tranca complexa, enferrujada pelo tempo. Parecia mais uma porta de cofre do que qualquer outra coisa. Lembrei-me do aviso do meu avô, mas a curiosidade falou mais alto. Passei o resto da tarde tentando descobrir como abrir a tranca. O consegui. Frustrado, decidi deixar para lá e subi para preparar algo para comer. Foi então que ouvi pela primeira vez um som baixo, vindo do porão. Parecia um arranhão suave, quase como unhas raspando em madeira. Pensei que fosse um rato e ignorei. Mas o som continuou, ritmado e insistente. Desci novamente, lanterna em mãos. O barulho parou assim que pisei no último degrau. Tudo estava em silêncio. Naquela noite, mal consegui dormir. Os sons voltaram, mais altos desta vez. Eram arranhões, mas também havia algo mais. Um sussurro baixo, indistinguível. Parecia uma voz tentando se formar, vindo de trás da porta de metal. Tentei me convencer de que era o vento, a casa velha estalando, mas no fundo, eu sabia que não era. No dia seguinte, a obsessão tomou conta de mim. Eu precisava saber o que havia atrás daquela porta. Vasculhei a oficina do meu avô e encontrei ferramentas pesadas. Voltei ao porão determinado. O sussurro começou de novo assim que me aproximei da porta. Um som sibilante que parecia se contorcer no ar. "Abra", dizia a voz. Fraca, mas clara. Um calafrio percorreu minha espinha. Era a voz de uma mulher, suave e melódica, mas com um tom de desespero que me gelou até os ossos. "Por favor, me ajude. Estou presa aqui há tanto tempo." O aviso do meu avô ecoou em minha mente. "Não, escute." Mas a voz era tão convincente, tão cheia de dor. Como eu poderia ignorar um pedido de ajuda? Comecei a trabalhar na tranca com um pé de cabra. O metal rangia em protesto. A voz do outro lado se tornou mais animada. "Isso! Continue, você está quase lá! Me liberte!" Enquanto eu forçava a fechadura, o ar no porão ficou ainda mais frio. Um cheiro estranho começou a emanar da fresta da porta, um odor adocicado e podre, como flores murchas misturadas com terra úmida. O suor escorria pela minha testa, mas eu não conseguia parar. A voz me incentivava, me prometia gratidão, dizia que eu era seu salvador. Finalmente, com um estalo metálico ensurdecedor, a tranca cedeu. A porta pesada se abriu lentamente, rangendo sobre as dobradiças enferrujadas. Eu esperava encontrar um quarto secreto, talvez uma pessoa aprisionada, mas não havia nada. Apenas um pequeno espaço vazio, com paredes de pedra úmidas e o chão de terra batida. O cheiro podre era avassalador. Não havia ninguém ali. "Onde você está?" perguntei, minha voz tremendo. Uma risada baixa e gutural ecoou pelo porão, vindo não de dentro do quartinho, mas de trás de mim. Virei-me bruscamente, o coração martelando no peito. A luz da minha lanterna revelou uma figura esguia e escura agachada no canto do porão, onde antes não havia nada. Suas formas eram distorcidas, seus membros longos e finos demais. Ela se ergueu lentamente, seu corpo se desenrolando como uma serpente. Não tinha rosto, apenas uma superfície lisa e pálida, onde os olhos e a boca deveriam estar. E a voz, aquela voz suave e melódica, saiu daquela face sem traços, livre. Ela sussurrou, a palavra soando como sede e veneno. "Obrigada por me deixar sair." O pânico tomou conta de mim.
Soltei a lanterna e corri. Subi as escadas tropeçando. Tranquei a porta do porão atrás de mim e a empurrei com um armário pesado. Corri para fora da casa, entrei no meu carro e dirigi para longe o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela casa. Vendi a propriedade por uma ninharia, sem sequer mencionar a porta no porão. Às vezes à noite, quando o silêncio se instala, eu acho que ouço um sussurro fraco no vento. Uma voz suave, agradecendo por sua liberdade. E me pergunto o que eu realmente libertei naquele dia. O diário do meu avô não era um aviso. Era uma sentença. Ele não estava protegendo a si mesmo da coisa no porão. Ele estava protegendo o mundo dela. E eu falhei. Obrigado por ouvir. Se você gostou desta história e quer mais ecos da escuridão, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Cuidado com as portas que você abre. Boa noite.